Existem momentos na história que acontecem no silêncio absoluto, sem testemunhas, sem câmeras, sem jornalistas esperando do lado de fora. Momentos que só chegam ao conhecimento do mundo décadas mais tarde, quando os arquivos abrem e os sobreviventes já não têm nada a perder. Esta é a história de um desses momentos. Uma chamada telefônica. Uma noite de fevereiro. E duas palavras que podem ter mudado o curso de um império. Era a madrugada de 27 de fevereiro de 1953, quando o telefone tocou num dos gabinetes mais protegidos do planeta. Não era um telefone comum, era uma linha direta, uma linha que ligava sem intermediários ao homem mais poderoso da Terra, o homem cujo nome era pronunciado em voz baixa, mesmo nas conversas privadas. O homem que havia transformado 1/6 da superfície terrestre num estado construído sobre o medo e a obediência absoluta. Joseph Vissarionovich Stalin. A linha quase nunca tocava a essa hora. E quando tocava, significava que algo de extraordinário estava a acontecer. Do outro lado, estava uma voz que, por toda a lógica daquele sistema, não deveria existir. Viktor Semyonovich Abakumov havia sido ministro da Segurança do Estado da União Soviética. Havia sido um dos homens mais temidos do país, o guardião dos segredos mais negros do regime, o homem que sabia o que acontecia nas celas onde outros homens desapareciam. E depois, como tantos que serviam aquele sistema com devoção absoluta, havia desaparecido ele próprio. Preso em 1951, interrogado, quebrado, esquecido numa cela onde poucos esperavam que sobrevivesse mais uma estação. E, no entanto, ali estava a sua voz, trêmula, acelerada, com a precisão particular de um homem que sabe que cada segundo conta e que não pode desperdiçar nenhum. Falou rapidamente, como falam os homens que medem o tempo que lhes resta, não em anos, mas em minutos. Tinha material, disse, material real. Não fabricações, não rumores, documentos, gravações, evidências que podiam mudar fundamentalmente a visão de Stalin sobre um dos homens mais celebrados de toda a hierarquia militar soviética. Um homem coberto de medalhas, glorificado pelos jornais, amado pelo povo. O Marechal Georgy Konstantinovich Zhukov. O nome caiu no silêncio da linha como uma pedra lançada em água de aço. Abakumov não hesitou. Havia ensaiado aquelas palavras centenas de vezes na frieza da sua cela, e agora as pronunciou com a precisão de quem não terá uma segunda oportunidade. Apresentou 3 acusações. A primeira, transcrições de conversações entre Zhukov e os generais americanos Eisenhower e Bradley em 1945, nas quais o Marechal havia alegadamente afirmado que, em caso de qualquer crise política, seria o exército, e não o partido, a assumir a responsabilidade pelo destino do país. A segunda, um inventário detalhado de troféus retirados da Alemanha. 37 pinturas, 120 quilogramas de prata, 18 tapetes persas, mobiliário, porcelanas, dezenas de outros objetos cujo valor combinado ascendia a milhões de rublos, transportados para leste sem autorização, sem registro oficial,
sem qualquer prestação de contas ao Estado que Zhukov havia servido durante décadas. A terceira, informações de inteligência sugerindo que o Marechal havia estado sistematicamente a recolher material comprometedor sobre membros seniores da liderança do partido, construindo ao longo dos anos um arquivo de segredos que poderia ser usado como alavanca num momento de crise política. 3 acusações, cada uma suficiente por si só para destruir qualquer homem na União Soviética de 1953. Juntas, formavam um retrato que nenhum líder soviético podia ignorar. Um comandante militar com contactos estrangeiros, riqueza oculta e arquivos comprometedores sobre os seus superiores. A arquitetura do traidor perfeito, montada com peça por peça ao longo de anos. Abakumov sabia o que havia feito ao falar. Sabia que, se as informações fossem verdadeiras, havia acabado de colocar em movimento uma sequência de eventos impossível de parar. E sabia que, se as informações fossem falsas ou insuficientemente sólidas para convencer aquele homem do outro lado da linha, a sua já frágil situação tornar-se-ia instantaneamente irreparável. Mas não havia alternativa. Um homem com uma única carta joga essa carta, independentemente das probabilidades. Abakumov não pediu liberdade. Compreendia os limites da sua posição de negociação com uma clareza que só a prisão produz. Pediu uma única coisa: a vida. Stalin ouviu tudo sem interromper uma vez. Quando Abakumov terminou, o silêncio na linha durou vários segundos. Depois, a voz do líder, calma, lenta, sem inflexão, disse apenas que iria considerar o assunto e desligou o telefone. Naquela madrugada de fevereiro, numa cela algures em Moscovo, um homem dado como morto havia acabado de lançar uma bomba contra o maior herói militar da União Soviética. E do outro lado de uma linha telefônica, o homem mais poderoso do mundo havia ficado acordado com os seus pensamentos. O que aconteceu nas 72 horas seguintes mudaria para sempre o curso da história soviética. E durante 70 anos, quase ninguém soube. O dia 28 de fevereiro de 1953 começou como todos os dias de Stalin começavam. Tarde, silencioso, envolto nas camadas de segredo e protocolo que separavam o líder do resto da humanidade. Havia uma qualidade particular no modo como o poder absoluto organiza o tempo. Os homens comuns acordam cedo porque o mundo os exige. Os homens que são o mundo acordam quando decidem. E Stalin havia decidido, naquela manhã, que havia algo mais urgente do que o sono. Havia uma decisão a tomar. Uma decisão que exigia, antes de tudo, informação verificada. Abakumov foi trazido sob escolta. Entrou no gabinete com o aspecto de um homem que havia envelhecido 10 anos em 2, mais magro do que as suas fotografias, mais quieto do que a sua reputação sugeria, com aquela calma particular que só existe em pessoas que já atravessaram o pior e descobriram que ainda estão de pé do outro lado. Trouxe os documentos. Stalin recebeu sem cerimônia, sem palavras de abertura, sem o ritual de cortesia que outros líderes usariam para estabelecer o tom de uma reunião. Simplesmente estendeu a mão,
Recebeu a pasta e começou a ler. Ler era, para Stalin, um ato quase físico. Movia ligeiramente os lábios quando se concentrava, um hábito dos anos do seminário que nunca o havia abandonado, como se as palavras precisassem de ser pronunciadas em voz baixa para serem verdadeiramente absorvidas. Leu as transcrições das conversações de Zhukov com os generais americanos com a lentidão de quem não está apenas a processar informação, mas a avaliar textura, a procurar as marcas de autenticidade que distinguem um documento real de uma construção fabricada. Um falsificador competente pode reproduzir os factos, não consegue reproduzir os detalhes acidentais, as pausas registadas, as frases inacabadas, as referências laterais que ninguém que não estivesse presente pensaria em incluir. As transcrições tinham essa textura, tinham o peso específico das conversas reais, com toda a sua imperfeição e ambiguidade. Depois leu o inventário. Cada item listado, com a precisão burocrática de um oficial que havia aprendido que a exatidão era a única proteção contra a acusação de negligência. 37 pinturas, com dimensões aproximadas e descrições sumárias. 120 quilogramas de prata, discriminados por categoria. 18 tapetes persas, com proveniência indicada. Mobiliário suficiente para equipar uma propriedade de dimensão considerável. Porcelanas, cristais, objetos de significado histórico e cultural. Cada linha assinada por oficiais cujos nomes Stalin reconhecia. Homens sem ambições políticas conhecidas, sem razão óbvia para fabricar ou exagerar. Depois, leu os resumos de inteligência sobre os alegados arquivos comprometedores que Zhukov havia estado a recolher. E aqui, mais do que em qualquer outro ponto, Stalin parou. Releu o mesmo parágrafo 3 vezes, porque aquilo que estava escrito ali não era apenas uma acusação, era um padrão. E Stalin conhecia padrões. Havia passado 40 anos a construí-los e a destruí-los. Dispensou a Bakumov com uma única instrução: silêncio absoluto. Depois ficou sozinho com os documentos e com seus pensamentos durante o resto da manhã. À tarde do dia 1º de março, Stalin mandou trazer um segundo dossiê. Não um relatório de vigilância, não um resumo operacional, mas algo mais íntimo e mais perigoso. O dossiê pessoal completo de Georgy Konstantinovich Zhukov. Notas biográficas que cobriam décadas, avaliações psicológicas compiladas por psiquiatras que nunca haviam falado diretamente com o seu sujeito, construídas a partir de observações indiretas, de relatos de terceiros, de padrões de comportamento registrados ao longo de anos. Relatórios de oficiais que haviam servido sob o comando de Zhukov, ao seu lado, acima dele. Cartas, conversas interceptadas. O retrato acumulado de um homem construído a partir de milhares de fragmentos recolhidos ao longo de décadas por um aparato de vigilância que não dormia e não esquecia. Stalin leu tudo, e do que leu, construiu algo que nenhum documento individual continha: um perfil. Zhukov era um homem de capacidade extraordinária e vulnerabilidade extraordinária, e as duas coisas estavam ligadas pela mesma raiz. O seu orgulho não era a vaidade superficial, a necessidade de elogios e reconhecimento que caracteriza os homens inseguros.
Era algo mais profundo, mais estrutural. Era o orgulho de um homem nascido numa família camponesa, que havia chegado ao pico mais alto através da força pura da vontade e do talento, que sabia com precisão absoluta o que havia dado ao seu país e que precisava que essa contribuição fosse reconhecida, não por gratidão, mas por justiça. Era direto até a brutalidade. Não tolerava a ambiguidade quando a clareza era possível. Não recuava quando acreditava ter razão, mesmo diante de quem tinha o poder de o destruir. E era, na linguagem da análise psicológica que os especialistas do regime haviam desenvolvido ao longo de décadas de prática, profundamente reativo. Um homem que podia ser retirado da sua compostura estratégica pelo gatilho emocional certo, que respondia à ameaça à sua honra, não com cálculo, mas com impulso. Não com diplomacia, mas com confronto direto. Stalin tomou notas. Delineou uma conversa em 3 fases com a paciência metódica de um enxadrista a preparar um final de jogo que havia calculado com 20 movimentos de antecedência. A primeira fase seria o calor, a nostalgia, a memória partilhada. Deixar o marechal relaxar, deixá-lo sentir-se valorizado, visto, reconhecido pelo único homem cujo reconhecimento significava algo naquele país. Deixá-lo baixar a guarda com a lentidão gradual com que o calor relaxa os músculos contraídos pelo frio. A segunda fase seria a apresentação súbita das evidências, não agressiva, não acusatória, mas plana, factual, sem pressa, lendo cada elemento com pausas deliberadas que permitissem a cada acusação assentar como sedimento no fundo de um copo de água. A terceira fase seria a insinuação de conspiração. Não uma acusação direta, apenas uma questão, uma sobrancelha levantada, meia frase deixada inacabada no ar. E depois esperar. Um homem orgulhoso, confrontado com uma acusação que não consegue imediatamente refutar, não calcula, explode. E essa explosão seria a confissão. Naquela mesma tarde, Stalin convocou o general Krustalev, o chefe do seu serviço de segurança pessoal. As instruções foram precisas e técnicas, pronunciadas com a neutralidade de quem está a dar ordens sobre logística de abastecimento. Equipamento de gravação devia ser instalado no gabinete principal de reuniões, oculto, testado, operacional, antes das 21 horas do dia 2 de março. A segurança em todas as saídas do Kremlin devia ser discretamente reforçada. Um veículo devia ser mantido em estado de prontidão imediata no pátio interior, com motorista, com combustível, à espera sem explicação. Depois, Stalin sentou-se à secretária e escreveu uma nota curta, neutra no tom, burocrática na linguagem, completamente inofensiva para qualquer pessoa que a lesse sem conhecer o contexto. Solicitava a presença do marechal Georgy Konstantinovich Zhukov às 21 horas do dia 2 de março para discussão de assuntos de planeamento estratégico. A nota foi selada e despachada. A armadilha havia sido construída. O isco havia sido colocado. Tudo o que restava era aguardar o som de passos no corredor. O automóvel negro ZIS passou pelos portões do Kremlin
às 20h57 do dia 2 de março de 1953. O marechal Georgy Konstantinovich Zhukov desceu para as pedras do pátio com a confiança despreocupada de um homem habituado a entrar em salas difíceis. Vestia o uniforme de parada, impecável, pesado com o peso de 4 estrelas douradas, que o identificavam como herói da União Soviética 4 vezes, um número que apenas um outro homem em todo o país havia alguma vez alcançado. Ajustou o boné, acenou brevemente aos guardas e caminhou em direção à entrada sem olhar em volta. Não havia nada na sua postura que sugerisse ansiedade. Havia recebido convocações semelhantes antes, dezenas delas ao longo de anos de serviço. Planeamento estratégico, dizia a nota. Uma reunião de rotina com o comandante supremo. Não havia razão para suspeitar de outra coisa. Os corredores do Kremlin à noite tinham uma qualidade particular de silêncio, não vazio, mas habitado por uma imobilidade específica que parecia deliberada, construída, como se o próprio edifício estivesse a conter a respiração. Zhukov havia caminhado por esses corredores durante a guerra, quando o destino de grupos de exércitos inteiros era decidido em conversações que duravam menos de 1 hora. Havia crescido confortável naquele lugar, talvez confortável demais. O conforto, como ele viria a refletir mais tarde no seu diário privado, é o inimigo da cautela. Stalin estava sentado atrás da secretária quando Zhukov entrou. Parecia cansado, genuinamente cansado, do modo de um homem muito velho que carregou algo extraordinariamente pesado durante um tempo extraordinariamente longo. Fez um gesto em direção à cadeira do lado oposto sem cerimônia, do modo como se gesticula para alguém familiar, alguém de confiança, alguém que não é necessário impressionar. Disse apenas: "Senta, Georgy Konstantinovich. Temos muito para recordar esta noite." O que se seguiu nos primeiros 40 minutos daquela reunião foi, por qualquer medida, extraordinário. Stalin falou sobre a guerra, não na linguagem abstrata e oficial dos discursos e comunicados, mas pessoalmente, especificamente, com o tipo de detalhe que faz o ouvinte sentir-se genuinamente visto e reconhecido. Falou sobre Stalingrado, o momento em que o plano de cerco havia parecido impossível, quando os números no papel apontavam para uma catástrofe certa, e como Zhukov havia ficado diante dos mapas e dito simplesmente: "Podemos fazer isto." Falou sobre a saliência de Kursk, o maior confronto de tanques da história, e como os relatórios de inteligência haviam sugerido recuo, e como Zhukov havia argumentado pela manutenção da linha defensiva antes de desferir o contra-ataque. "Tinha razão", disse Stalin em voz baixa, com uma qualidade na voz que parecia genuína, precisamente porque era rara. Tinha sempre razão quando mais importava. Zhukov ouviu. Não era imune a isto. Nenhum homem é. O reconhecimento do único homem no país cujo reconhecimento tinha peso real era uma sensação que trabalhava mesmo sobre a mente mais disciplinada, como o calor trabalha sobre os músculos contraídos pelo frio, de modo lento, gradual, descontraindo o que havia sido mantido rígido. Começou a falar ele próprio. Recordou Eisenhower. "Um profissional", disse.
alguém que compreendia o que o exército soviético havia carregado nos seus ombros durante aqueles anos. Falou sobre os dias finais da guerra em Berlim, o esgotamento e a estranha euforia, a sensação de ter participado em algo que a história passaria séculos a tentar medir. Falou livremente. Não havia falado assim sobre aqueles anos há muito tempo. Stalin ouvia com a expressão de um homem profundamente, genuinamente tocado. Os microfones nas paredes gravavam cada palavra. A segunda fase chegou sem aviso, como os melhores golpes chegam sempre. Stalin abriu uma gaveta e retirou uma única folha de papel. Não olhou para Zhukov enquanto o fazia. Olhou para o papel como se o estivesse a ler pela primeira vez, embora o houvesse estudado durante 3 dias consecutivos. Depois leu em voz alta, com calma, sem inflexão, sem acusação, uma frase de uma transcrição datada de 1945. A responsabilidade em tais circunstâncias deve ser assumida pelos militares. O silêncio que se seguiu durou aproximadamente 4 segundos. Depois, Zhukov começou a falar. A explicar o contexto, a conversa original, o que havia precedido aquela frase, o que se havia seguido, o que Eisenhower havia estado a perguntar de facto e o que o intercâmbio havia realmente significado. A sua voz era medida no início, profissional, a voz de um homem que havia dado 10.000 briefings e sabia como construir um argumento claro sob pressão. Mas Stalin não respondeu à explicação. Simplesmente passou para a folha seguinte. Começou a ler do inventário, não rapidamente, lentamente, com pausas deliberadas entre cada item. 37 pinturas. Pausa. 120 quilogramas de prata. Pausa. 18 tapetes persas. Pausa. Mobiliário em quantidades suficientes para uma propriedade de grande dimensão. Pausa. Porcelanas. Cristais. Objetos de significado histórico e cultural removidos da Alemanha e transportados para leste. Cada pausa durava tempo suficiente para se encher de significado, para permitir que a imagem de cada item se instalasse no espaço entre os dois homens como uma acusação que não precisava de ser pronunciada diretamente para ser perfeitamente compreendida. Zhukov levantou-se. Não havia sido autorizado a levantar-se, mas levantou-se, e isto também havia sido antecipado. A sua voz subiu. Falou sobre o caos do pós-guerra, a ausência de regulamentações claras, o facto de todos os oficiais sêniores terem operado no mesmo ambiente, que nunca havia escondido um único objeto, que quem quer que sugerisse o contrário estava enganado ou deliberadamente a mentir. O rosto havia avermelhado. As mãos que haviam dirigido exércitos ao longo de milhares de quilômetros de frente de combate moviam-se agora em gestos curtos e controlados, que se estavam a tornar progressivamente menos controlados. Stalin observava isto com a imobilidade paciente de um naturalista a observar algo inevitável. Havia calculado exatamente este momento. Havia calculado a temperatura do orgulho deste homem, a velocidade com que a acusação à sua honra transformaria o estratega em réu, o comandante em homem comum, apanhado entre a raiva e o medo.
A terceira fase chegou com a suavidade que apenas as armadilhas mais bem construídas possuem. Aquela suavidade que é mais perturbadora do que a agressividade direta, precisamente porque não oferece resistência contra a qual lutar. Stalin depositou os papéis, recostou-se ligeiramente na cadeira e disse, quase com gentileza, que não estava interessado em tapetes nem em pinturas. Estava interessado em algo mais sério. Havia recebido certas informações. Não especificou de quem. Informações que sugeriam que Zhukov havia, ao longo de um período de vários anos, cultivado um círculo de oficiais pessoalmente leais a ele, não ao partido, não ao Estado, a ele pessoalmente, ao homem e não à função. Deixou a frase ficar ali, no ar entre eles, como uma questão que não havia sido formulada e por isso não podia ser diretamente respondida. 3 linhas desenhadas com precisão suficiente para se encontrarem num único ponto. Um homem com contactos estrangeiros que havia falado sobre a responsabilidade do exército em tempos de crise. Um homem com aquisições não autorizadas de propriedade do Estado no valor de milhões de rublos. Um homem que, alegadamente, havia estado a recolher arquivos comprometedores sobre os seus superiores. Cada elemento isolado podia ser explicado, contextualizado, relativizado. Juntos, formavam a arquitetura de uma acusação que não precisava de ser completada para ser devastadora. Zhukov compreendeu imediatamente o que estava a ser construído. Havia visto este tipo de arquitetura antes. Havia observado a sua construção em torno de outros homens. Havia visto esses homens desaparecer dentro dela. A acusação em si quase não importava. O que importava era o padrão. E o padrão estava a ser desenhado com uma mão que conhecia exatamente o que estava a fazer. Disse então algo que não havia planeado dizer. Disse-o em voz alta e com a força total de um homem que chegou ao limite do que consegue suportar em silêncio. Um homem cuja única defesa restante é a recusa absoluta em recuar. Se acreditas que sou um traidor, então fuzila-me. A sala segurou aquela frase durante um longo momento. Era uma frase que poucos homens haviam alguma vez pronunciado naquele edifício e saído para contar a história. Era simultaneamente um ato de desespero e um ato de coragem, e a linha entre as duas coisas era tão fina que nem o próprio Zhukov conseguiria dizer, mais tarde, de que lado havia estado naquele instante. Stalin olhou para o marechal sem falar, e pela primeira vez naquela noite, a expressão no seu rosto não era completamente legível. Havia nela algo que não havia estado ali nos 40 minutos anteriores. Algo que não era exatamente surpresa, mas que também não era a certeza absoluta com que havia entrado na sala. O enxadrista havia feito o movimento calculado, mas a peça do outro lado do tabuleiro havia feito algo que o cálculo não havia completamente antecipado. E havia ainda uma carta por jogar, uma carta que Zhukov havia guardado para o momento em que não havia mais nada a perder. O marechal não colapsou, não suplicou, não fez o que os homens naquela posição faziam habitualmente, não recuou para a linguagem da submissão,
Não procurou as palavras que suavizassem o que havia acabado de dizer. Não tentou retirar a frase do ar, onde ela ainda flutuava entre os dois homens, como uma faísca sobre pólvora. Fez algo que ninguém naquele edifício, naquele sistema, naquele país, havia aprendido a fazer, porque o sistema havia gasto décadas a extirpar essa capacidade das pessoas, com a paciência metódica de um jardineiro, a arrancar ervas daninhas. Ficou de pé, não fisicamente apenas, mas naquele outro sentido mais difícil de definir e mais fácil de reconhecer quando se vê, o sentido em que um homem permanece inteiro quando tudo que está à sua volta foi concebido para o fragmentar. Respirou fundo, e quando voltou a falar, a voz havia mudado. Não estava mais quente nem fria, não estava mais elevada nem controlada. Tinha a qualidade específica da voz de um homem que tomou uma decisão irreversível e que do outro lado dessa decisão encontrou, surpreendentemente, uma espécie de calma. Disse que não havia chegado àquele gabinete de mãos vazias. Havia algo que havia estado a considerar partilhar. Algo que havia carregado durante semanas, com a incerteza de quem não sabe se a informação que possui é uma proteção ou uma sentença. Mas, dada a natureza da conversa que acabara de acontecer, acreditava que Stalin precisava de ouvir o que tinha a dizer. Havia um homem, o coronel Alexei Petrovich Smirnov, um oficial de segurança de nível intermédio, sem ambições políticas conhecidas, sem historial de fabricações ou exageros, sem razão identificável para inventar o que havia relatado. O tipo de homem que os aparatos de inteligência produzem em grande quantidade e raramente valorizam devidamente, precisamente porque a sua utilidade reside na ausência de características que chamem a atenção. Smirnov havia abordado Zhukov várias semanas antes, com algo que, segundo as suas próprias palavras, não conseguia carregar sozinho. Havia estado presente, por acidente, na periferia de uma conversa privada. Não havia sido convidado, não havia sido incluído. Havia simplesmente estado no lugar errado, no momento em que duas pessoas que presumiam estar completamente sós haviam falado sem a cautela que a situação exigia. A conversa havia envolvido Lavrenti Pavlovich Beria e um especialista médico de nome proeminente nos círculos científicos de Moscovo, o professor Myasnikov. O assunto daquela conversa, na medida em que Smirnov a havia compreendido, havia sido de natureza farmacológica, especificamente as propriedades de certos compostos e o seu efeito sobre o sistema cardiovascular de um homem idoso. Especificamente ainda, como um evento cardiovascular desse tipo se apresentaria aos médicos que o examinassem posteriormente, e se seria possível distingui-lo, por via de exame clínico convencional, de um acidente cerebrovascular de origem natural. O gabinete ficou completamente silencioso. Não era o silêncio das pausas calculadas que havia caracterizado as 2 horas anteriores daquela reunião. Era outro tipo de silêncio. O silêncio que se instala quando uma palavra é pronunciada que não pode ser despronunciada, quando uma informação entra num espaço e altera permanentemente a natureza desse espaço, pelo simples facto de ter sido dita em voz alta.
Zhukov não parou. Havia chegado longe demais para parar agora, e a lógica do momento exigia que a informação fosse completa ou não fosse nada. Forneceu a data aproximada da conversa que Smirnov havia descrito. Forneceu a localização do encontro, tal como o coronel a havia relatado. Um apartamento privado, não uma instalação oficial. Precisamente o tipo de local que alguém escolheria se pretendesse que a conversa não ficasse registrada em nenhum log de segurança. Forneceu o nome de um segundo indivíduo que Smirnov havia identificado como presente, um nome que Stalin reconheceria, um nome que adicionava ao relato uma dimensão de verossimilhança que uma fabricação simples dificilmente produziria, porque um homem que inventa uma história não costuma incluir detalhes verificáveis que podem refutar a própria invenção. E depois ficou em silêncio. Havia dito o que havia para dizer. O que acontecesse a seguir estava fora do seu controle, e esta era uma das poucas verdades absolutas que a vida militar havia ensinado a Zhukov com uma consistência que nenhuma outra experiência havia conseguido igualar. Chega um momento em cada operação em que o comandante fez tudo o que podia fazer, e o que se segue pertence ao acaso, ao terreno, ao inimigo, a forças que nenhuma quantidade de planeamento consegue completamente domesticar. Stalin ficou imóvel durante um intervalo que Zhukov não conseguiria quantificar mais tarde. Podia ter sido 10 segundos. Podia ter sido 1 minuto. O tempo naquele gabinete havia deixado de funcionar pelos ritmos habituais desde o momento em que a palavra farmacológico havia sido pronunciada. Depois, com a lentidão de um homem muito velho, que se levanta não porque os músculos o permitam com facilidade, mas porque a vontade não lhe dá outra opção, Stalin ergueu-se da cadeira. Não disse nada. Caminhou em direção à janela, aquela janela que dava sobre o Kremlin adormecido e além dele sobre Moscovo na escuridão de março, e ficou ali, de costas para a sala, durante o que pareceu uma duração muito longa. Zhukov olhava para aquelas costas e pensava com a parte da mente que nunca para de calcular, mesmo quando o resto do homem está à beira do colapso, que não havia como saber o que estava a acontecer naquele silêncio. Se a informação havia genuinamente surpreendido o homem à janela, se havia confirmado algo que ele já suspeitava, se estava a ser avaliada como uma peça de desinformação elaborada por um general desesperado, se havia produzido medo, que era a reação mais perigosa de todas, porque o medo tornava aquele homem imprevisível, de modos que décadas de observação não haviam conseguido mapear completamente. Havia uma quarta possibilidade, a mais fria e a mais provável para qualquer pessoa que conhecesse bem o funcionamento daquela mente. Que a informação estivesse a ser recebida não como revelação, mas como instrumento, catalogada, pesada, arquivada no lugar onde os instrumentos úteis são guardados, até o momento em que a sua utilidade se torna operacional. Quando Stalin se virou, a expressão no rosto era ilegível, do modo que apenas o rosto daquele homem conseguia ser, carregando simultaneamente a aparência da consideração, da suspeição, do cálculo e de algo que noutro homem poderia ter sido chamado de inquietação, mas que neste tomava a forma de uma atenção redobrada, como se o mundo houvesse ficado ligeiramente mais complicado do que havia sido 30 minutos antes, e a mente,
estivesse a ajustar os seus parâmetros em conformidade. Disse então que Zhukov seria empossado no comando do Distrito Militar de Odessa, com efeito imediato. Disse-o com o tom neutro e administrativo, com que anunciaria qualquer transferência de pessoal, como se a decisão houvesse sido tomada antes daquela reunião, por razões que não tinham qualquer relação com o que havia acabado de ser discutido. Era uma formulação que servia múltiplos propósitos simultaneamente, que mantinha todas as possibilidades abertas, que não confirmava nem negava nenhuma interpretação, que era ao mesmo tempo uma punição, uma proteção, um exílio e possivelmente uma preservação, dependendo da perspectiva de quem a examinasse e do momento a partir do qual o fizesse. Os dois homens compreenderam o que havia sido dito sem que precisasse de ser explicado. Odessa era longe de Moscovo, longe do centro, longe do poder, longe das salas onde as decisões eram tomadas. Era o lugar para onde se enviavam os homens que se tornaram inconvenientes sem terem cometido erro suficientemente grave para justificar medidas mais definitivas, ou cujo destino ainda não havia sido completamente decidido, ou cujo valor como peça viva no tabuleiro superava por uma margem ainda calculável o seu custo como problema ativo. Era um exílio. Ambos sabiam que era um exílio. E ambos sabiam que Zhukov havia entrado naquele gabinete às 21h de 2 de março, com a perspectiva de não sair, e que o que havia acontecido nas 2 horas seguintes havia alterado esse cálculo de um modo que nenhum dos dois homens conseguia ainda avaliar completamente. Zhukov fez a continência regulamentar. Disse as palavras que a situação exigia. Caminhou em direção à porta com o mesmo passo regular com que havia entrado, porque um marechal soviético não muda a sua marcha independentemente do que aconteceu na sala que está a deixar, porque a postura é a última linha de dignidade quando todas as outras linhas foram atravessadas. Os corredores do Kremlin estavam tão silenciosos como quando havia chegado. Os guardas nos postos olharam para ele com a impassibilidade treinada de quem aprendeu que ver e notar são coisas diferentes, e que a sobrevivência depende de cultivar a diferença entre elas. O pátio estava frio. O automóvel estava onde havia sido deixado. O motorista abriu a porta sem fazer perguntas, porque os motoristas do Kremlin eram selecionados precisamente pela sua capacidade de não fazer perguntas. Zhukov entrou. O automóvel moveu-se e os portões do Kremlin fecharam-se atrás dele. Ele havia entrado naquele lugar naquela noite com a perspectiva genuína de não voltar a sair, e havia saído vivo. Com um comando em Odessa, longe de tudo, exilado de facto, se não de nome, removido do centro com uma eficiência que deixava todas as portas aparentemente abertas, precisamente porque as fechava todas, mas vivo. E havia 48 horas, isso havia parecido longe de estar garantido. O comboio para Odessa partiu de Moscovo antes do amanhecer do dia 3 de março de 1953. O marechal Zhukov sentou-se sozinho no seu compartimento e observou a escuridão deslizar pela janela. A planície russa plana e invisível por baixo dela. O país que havia salvado 2 vezes, estendendo-se em todas as direções,
sem oferecer nada que pudesse ser chamado de resposta a qualquer das perguntas que enchiam o silêncio do compartimento. Havia feito as malas rapidamente, dito pouco, explicado nada aos que o rodeavam. Uma transferência, um novo comando. Essas coisas aconteciam. Haviam sempre acontecido. Um homem na sua posição aprendia a não fazer as perguntas que não tinham respostas seguras e a não esperar que as respostas inseguras chegassem voluntariamente. Mas a mente não parava. A mente de um general nunca para, porque um general que deixa a mente parar é um general que perde batalhas. E Zhukov havia chegado aos cimos que havia chegado precisamente porque a sua mente funcionava nos momentos em que as mentes dos outros homens se recusavam a trabalhar, no frio, no esgotamento, no medo, nas horas antes do amanhecer, quando tudo parece mais escuro do que é, e o cálculo correto é o único antídoto contra o desespero. Repassou a conversa do Kremlin com a meticulosidade com que repassava uma batalha, à procura dos momentos de decisão, das bifurcações onde algo diferente poderia ter acontecido. Uma morte natural de um homem idoso, com historial documentado de estresse cardiovascular, complicada pelas inevitáveis disfunções da cultura institucional soviética, o medo de incomodar o líder, a resposta atrasada, a paralisia coletiva diante de uma situação para a qual nenhum protocolo havia preparado ninguém de modo adequado. Esta versão tinha a virtude da simplicidade e o defeito de depender de uma coincidência de circunstâncias que cada elemento adicional tornava ligeiramente mais improvável, sem tornar nunca completamente impossível. A segunda era a versão que havia circulado em várias formas desde os anos 60, alimentada por relatos de participantes que só falaram depois de terem deixado de ter algo a perder, e que apontava para Beria como agente ativo, sozinho ou em coordenação com outros, que havia deliberadamente administrado ou organizado a administração de uma substância que induziu ou acelerou o evento cerebrovascular. Esta versão apontava para o comportamento de Beria nas horas posteriores ao colapso de Stalin, os atrasos, a gestão da informação, a qualidade particular da sua compostura naqueles momentos, que testemunhas descreveram como a compostura de um homem que sabia o que havia de acontecer antes de acontecer, como evidência circunstancial de conhecimento prévio. Não havia prova direta. Nunca haveria prova direta, porque as provas diretas, se existiram, não sobreviveram à detenção e execução de Beria, em dezembro do mesmo ano. E porque um homem da sua competência operacional não teria deixado provas diretas se alguma vez as houvesse produzido. A terceira versão era a que Nechayev encontrava mais intelectualmente perturbadora, precisamente porque não requeria nenhum vilão único e nenhum ato deliberado, porque era ao mesmo tempo a mais simples de todas as hipóteses e a mais impossível de refutar por via dos instrumentos habituais da investigação histórica. Nesta versão, Khrushchev, Malenkov e Bulganin, homens que haviam vivido durante anos em terror diário genuíno do homem que agora jazia no chão da sua dacha, simplesmente não se haviam apressado. Não haviam administrado nada. Não haviam dado nenhuma ordem. Haviam olhado uns para os outros através do telefone
e tomado a decisão coletiva e silenciosa que os homens tomam quando uma porta que esteve fechada durante décadas se apresenta finalmente entreaberta, a decisão de não a fechar de novo com demasiada urgência. Passiva, coletiva, negável, perfeitamente indetectável, porque não deixa rastros de ação, apenas rastros de inação. E a inação é o estado mais difícil de provar e o mais fácil de explicar como medo, como confusão, como o funcionamento natural de um sistema construído sobre a paralisia. Em junho de 1953, 4 meses após a morte de Stalin, Beria foi preso. A operação foi executada com uma eficiência que os observadores mais atentos reconheceriam como a eficiência particular das operações planeadas por quem conhece os hábitos e os pontos cegos do seu alvo. Uma reunião do Politburo, um sinal, um grupo de oficiais militares esperando numa sala adjacente. Entre esses oficiais estava o marechal Georgy Konstantinovich Zhukov, recentemente regressado de Odessa, reintegrado no centro por uma reversão das circunstâncias que ele próprio havia contribuído para criar naquela noite de 2 de março. Beria foi retirado da reunião, mantido numa instalação militar, julgado em processo fechado e executado em dezembro desse mesmo ano. A acusação oficial foi traição e conspiração contra o Estado soviético. Zhukov havia desempenhado seu papel na detenção com o profissionalismo focado que trazia a cada operação militar, sem expressar satisfação, sem falar publicamente sobre o que sentia, sem deixar que o rosto mostrasse o que a mente calculava. Os que lhe eram próximos notaram que estava mais quieto do que o habitual nos dias seguintes. Não aliviado, mas pensativo, como se um cálculo houvesse produzido um resultado que confirmava a equação sem verdadeiramente a resolver. Como se a resposta a uma pergunta tivesse chegado de um modo que levantava imediatamente uma pergunta diferente e mais difícil. A entrada do diário que Nechayev encontrou mais significativa estava datada de 1968, 15 anos completos depois dos acontecimentos de março de 1953. Zhukov tinha 72 anos, estava reformado, havia sido despojado das suas posições, vivia numa quietude cuidadosa e monitorizada, que era a versão soviética da aposentadoria dourada para os homens que sabiam demasiado para serem completamente abandonados e demasiado para serem completamente confiados. Havia escrito um único parágrafo que o arquivista que havia catalogado o diário havia aparentemente considerado ambíguo demais para classificar como sensível. Uma avaliação que Nechayev, lendo aquelas linhas na sala de leitura de Moscovo em 2023, encontrou difícil de compreender como qualquer coisa exceto uma generosidade deliberada da parte de alguém que havia decidido deixar aquelas palavras chegarem ao futuro. Zhukov havia escrito que passara anos a tentar determinar se a informação que havia carregado para aquele gabinete do Kremlin na noite de 2 de março havia sido inteligência genuína ou uma peça cuidadosamente construída de teatro, preparada e colocada à sua frente precisamente para que ele a carregasse a Stalin, precisamente para que Stalin passasse os seus dias finais a olhar na direção errada,
enquanto o perigo real se aproximava por trás. Havia escrito que já não acreditava que a resposta importasse, e havia escrito a frase que Nechayev leu 2 vezes antes de a copiar para o seu caderno com a letra pequena e cuidadosa de quem sabe que algumas palavras merecem ser preservadas com mais atenção do que outras. No grande jogo não há heróis. Há apenas jogadores que não conhecem todas as regras. Nechayev depositou o diário e olhou para os documentos espalhados sobre a mesa. As transcrições, os inventários, os registros médicos com as entradas em falta, as lacunas que eram elas próprias uma espécie de evidência sobre o que havia sido considerado demasiado importante para sobreviver intacto. Lá fora da janela da sala de leitura, Moscovo atravessava a sua manhã comum. O tráfego, as pessoas, o ruído particular de uma cidade que carrega o peso da sua história sem o exibir. Os mortos guardavam os seus segredos com a fidelidade absoluta que só os mortos conseguem manter. E os vivos ficavam com os fragmentos, com as lacunas, com as perguntas que os documentos levantam sem responder, com a tarefa permanente e nunca completamente realizável de tentar compreender o que realmente aconteceu nos momentos que decidiram o curso de tudo o que veio depois. Esta é a história que os arquivos contam, incompleta, fraturada, cheia de silêncios que são eles próprios palavras, numa linguagem que ainda estamos a aprender a ler. Uma chamada telefônica na madrugada. Um homem desesperado com uma única carta. Uma armadilha construída com paciência de décadas. Um último trunfo jogado numa sala onde as regras eram escritas por um único homem. E 3 dias depois, esse homem estava morto. Se gostou desta investigação histórica, se sentiu aquela sensação particular de que a história oficial é apenas uma das histórias possíveis e que por baixo dela existem camadas que ninguém foi autorizado a ler durante décadas, partilhe este vídeo com alguém que aprecia a verdade nas suas formas mais complexas e incômodas. Deixe nos comentários o que pensa. Acredita que a morte de Stalin foi natural? Acredita que Zhukov jogou conscientemente uma carta que lhe salvou a vida? Ou estava genuinamente a partilhar uma informação que considerava vital? E qual das 3 versões que apresentamos lhe parece mais próxima do que realmente aconteceu naqueles dias de março de 1953? Subscreva o canal, porque há mais histórias como esta. Histórias que estiveram fechadas em arquivos durante décadas e que só agora começam a revelar o que sempre esconderam.